Olá, muito bom dia, bem-vindos a mais um vídeo da AudioArt. Hoje não vamos falar de amplificação, mas sim de colunas, naquilo que eu acho que é um dos segredos mais bem guardados do mundo da alta fidelidade. E porquê é que eu digo um dos segredos mais bem guardados? Porque efetivamente é uma marca que, apesar de ter ganho muitos prémios por esse mundo fora e que está a ter um sucesso enorme também fora da Europa, é uma marca europeia, que é a Audio Solutions, mas que não existe muitas reviews ou se fala muito a nível nacional em Portugal ainda sobre a marca, o que é uma pena. Mas é compreensível porque a Audio Solution, tal como as outras marcas que nós representamos e distribuímos em Portugal, como a Patos Acoustics e como a recente Synthesis, não são marcas que gastem dinheiro a comprar reviews. Portanto, nós detestamos um pouco isso e quando querem falar de nós, que falem realmente pelas nossas qualidades e que são muitas. Obviamente eu entendo que as pessoas têm que viver, mas aqui na AudioArt achamos que um bom trabalho jornalístico para quem trabalha e vive deste tipo de informação e de passar um bom aconselhamento ao consumidor final deve ser um trabalho um pouco quase como um reconhecer, quase como uma obrigatoriedade de dar a conhecer ao público em geral aquilo que realmente se faz de bem, bom e com preço aceitável no mercado mundial. Obviamente que os reconhecimentos também têm existido e têm sido mais à volta desta marca, mais à volta do passa-palavra, e já se sabe quando a passa-palavra é muita, acaba por causar um burburinho elevado a nível mundial e algumas revistas foram quase que obrigadas a falar sobre esta marca, porque efetivamente é algo à parte. Deixa-me fazer também aqui um parênteses antes de falar um pouco mais sobre o produto, que é um pouco aquilo que se tem passado a nível mundial e como sabem, estamos a caminho de uma situação não tão abonatória em termos macroeconómicos, e agora com toda esta conjuntura da guerra na Ucrânia, da crise energética, da crise dos cereais, etc, tudo, mais a crise que havia pós-Covid, dos semicondutores e tudo mais, tudo aqui se formou um bolo e quase tudo agora serve de desculpa para justificar incrementos de preço, em especial alguns produtos em que já era difícil justificar o price tag. Portanto, isto tudo leva a que cada vez aqui na AudioArt tenhamos a preocupação de nos focar efetivamente nos produtos que oferecem real valor. Hoje, como vamos falar de colunas, e aqui para dar um exemplo e apanhar um pouco naquilo que tem sido o aumento dos preços, uma das marcas que nós cá apoiávamos muito e era um produto efetivamente muito interessante pelo preço que tinha há uns 2 anos atrás, e que foi uma marca que vendemos muito e ainda continuamos a vender, que é a Focal, o modelo Canta, em especial a Canta número 2, que era uma coluna que custava 6.900 euros e que, segundo a nossa opinião, era uma porta de entrada para os clientes que efetivamente já queriam ter algum requinte e que pudessem sentir que realmente já estariam ali a desenvolver um sistema de high-end. Volto a referir que para ter um sistema high-end, um sistema de altas prestações,
não está intrinsecamente ligado a um price tag elevadíssimo que não se possa pagar, mas, como eu costumo dizer, não fazemos omeletes sem ovos e obviamente que numa coluna aquilo que mais custa no seu preço de fabrico é a caixa, e é onde está 70% da real performance de uma coluna, é o desenvolvimento da sua caixa. A Focal Canta na altura tinha um preço de 6.900 euros e era um produto que, por esse preço, e se olhássemos para o mercado nessa altura, aquilo que havia em Portugal à venda era um produto muito apetecível e para nós um dos preferidos, apesar de ter também algumas situações que poderiam não ser tão apetecíveis dependendo da amplificação e das fontes que se ligava. Atualmente essa coluna custa, com os tais incrementos de valor, custam 8.000 euros, e isso já é um valor que faz com que a Canta fique numa situação não tão apetecível tanto quanto antes. Nós trouxemos a Audio Solutions para Portugal no pico da crise, desculpem, no pico da Covid, acabou por ser uma crise. É uma marca que nós já apresentamos e já fizemos um vídeo sobre as Virtuoso. As Virtuoso é um campeonato ainda acima, mas para quem quer entrar e desenvolver o seu primeiro sistema que se possa dizer high-end, ou seja, em que a coluna, que é o elemento motriz último da cadeia do sistema, é aquele que nos vai transmitir tudo aquilo que estivemos a desenvolver para trás, convém que já tenha algumas qualidades. E nesse tipo de primeiro passo dentro do high-end, achamos que as colunas entre ali os 5.000 e os 7.000 euros é onde está a primeira magia, ou seja, o primeiro encontro do cliente com uma sonoridade que está em patamares acima daquilo que se considera uma coluna hi-fi e uma coluna high-end. Efetivamente, o que é que separa mais uma coluna de um patamar ao outro? Por exemplo, nós olhamos para estas colunas que estão cá. Hoje nós vamos falar, este vídeo é sobre as Audio Solutions Figaro M, uma coluna extremamente premiada por imensos reviews, montes de vídeos também no YouTube a falar sobre elas. Mas pronto, isto efetivamente é um vídeo a falar sobre elas de alguém que tem uma casa de eletrónica, de equipamentos de alta fidelidade e que testou-os com o seu dinheiro antes de poder aconselhar aos seus clientes. E esta coluna, meus caros amigos, digo-vos que é um produto completamente fora da caixa, porque um dos principais elementos, como eu já disse, que faz uma coluna entrar no patamar do high-end, nem é tanto os drivers que são usados, porque existem montes de marcas por aí no mercado mundial em que até elas partilham os mesmos drivers, porque há marcas que desenvolvem e fabricam os seus próprios drivers e há outras que não, e existem inúmeras empresas que fazem drivers de primeira linha, do melhor que existe até em Portugal, e acaba por ficar toda a parte que é o estudo, o desenvolvimento, a criação acústica por si só, não é o driver sozinho, portanto é tudo onde está acoplado e todo o desenvolvimento é o que faz uma verdadeira caixa acústica, que é uma das especialidades da Audio Solutions, uma marca que provém da Lituânia. E o engenheiro Gadiminas, nestas colunas, a meu ver, fez um produto em que
tornou o high-end acessível a todas as pessoas. Esta caixa não é uma caixa simples, portanto, olhando para esta coluna, a pessoa vê que já tem um tamanho até considerável, uma coluna extremamente elegante. Existem montes de acabamentos, tanto de madeiras naturais como pinturas com diversas tonalidades que podem ver no nosso site, mas é uma coluna que o truque dela não está na parte exterior, não está na parte estética, como infelizmente muitas marcas existem, em que a percepção de valor é muito trabalhada. Nós podemos ter uma coluna muito elegante, voluptuosa, com muito chamariz no seu exterior, mas há muitas marcas que trabalham mesmo isso, ou seja, a percepção de valor ao cliente, quando na verdade o valor intrínseco a um bom produto acústico é o seu desenvolvimento, a sua caixa acústica. E no caso da Audio Solutions, que nós até achamos extremamente elegante, o truque do desenvolvimento desta coluna está no seu interior. Estamos a falar de uma construção que é chamada box-in-box, ou seja, os drivers estão acoplados numa caixa interior. Todas as caixas de qualquer tipo de coluna são ressonantes, qualquer que seja o material, até mesmo aquelas que são feitas de alumínio, com travamentos metálicos, que é um som que pessoalmente eu não gosto, acho que é um som artificial, falta-lhes um pouco aquele timbre, aquela naturalidade, aquela percepção de timbre natural dos instrumentos. Não sei porquê, mas nenhuma coluna das que eu tenho ouvido high-end, independentemente do preço. O material da coluna, não sei porquê, ao meu ouvido, desde que seja com fibras naturais, um bom MDF, bem estruturado, várias camadas, para mim, em termos do meu ouvido, é o que soa sempre mais natural. Portanto, o que é que foi feito nesta coluna foi desenvolver e analisar todas as frequências de ressonância e de reverberação interna dentro da primeira caixa, e a caixa exterior foi desenvolvida de maneira em que as vibrações externas desta caixa exterior anulem as da primeira caixa interior. Portanto, há aqui um trabalho de pesquisa e de desenvolvimento muito grande, e faz com que toda esta tecnologia empregue nesta coluna, faz com que esta caixa seja completamente inerte. Por mais pressão sonora que exista, por mais SPL interno que exista, esta caixa é uma caixa completamente imune, e quando nós temos isso, o que é que passamos a ter? Melhor articulação do grave, em especial, logo, porque há muitas colunas em que o grave acaba por ser um grave de um tom só, e um grave tem muitos subtons, e qualquer cliente que tenha ouvido e comprado as Audio Solution, dos primeiros e-mails que eu recebo é logo: é incrível a quantidade de subtons no grave que eu tenho descoberto em música que eu pensava que conhecia, e afinal muita coisa ali escondida que eu não sabia que existia. Os subtons no grave é algo que está lá, acreditem, e depois de ouvirem umas Audio Solution irão perceber aquilo que eu quero dizer. Outra das coisas que esta coluna também vou muito a sério foi o desenvolvimento do crossover. O crossover é um elemento muitíssimo importante, e às vezes faz com que exista vários gaps de transição e muitos dips naquilo que é a transição médio grave e o médio agudo. E existe em muitas colunas uns dips que às vezes são disfarçados por outros subterfúgios usados em algumas marcas. Daí que a Audio Solution decidiu usar aqui um corte crossover que vai entre os 400 Hz e os 4000 Portanto, isto faz com que exista aqui uma uniformização naquilo que é a transição do médio grave e a transição do médio agudo
de uma maneira muito natural. Portanto, não existe aqui ao nosso ouvido, não existe grandes dips, independentemente do tipo de música que se ouça. O agudo também é um agudo bastante extenso. Olhando para aqui, parece um Twitter normalíssimo com cúpula de seda. Na verdade, este é um mini Horium que está aqui no seu interior, que tem uma dispersão bastante elevada, e a parte frontal então foi usada só uma cúpula de seda para fazer uma dispersão uniforme por toda a sala. Mas não se confundam, este Twitter que está aqui é qualquer coisa muito especial, e quando eu digo muito especial, não é tornar o som semelhante, que é outra das coisas que me irrita profundamente. Voltando novamente, por exemplo, às cantas. As cantas a focal com os Twitters de brilho, a Bowers com os Twitters de diamante, e prontos, e o que é que acontece? Por vezes, em alguns registros, ouvir, por exemplo, Miles Davis, por exemplo, ouvir trompete, e chega ali a algumas extensões que aquilo é um pouco demais, portanto extravasa aquilo que é a capacidade quase do instrumento, extravasa por demais, e isso perde a naturalidade. E aquilo que parece ser engraçado num primeiro contacto, quando vamos aos audio shows, a alguns lugares, depois da nossa casa, aquilo torna-se extremamente cansativo, porque é demais. Não é assim que os timbres naturais são, e basta irem ouvir os instrumentos ao vivo para perceberem aquilo que eu estou a tentar transmitir. Portanto, isto é uma coluna extremamente natural, tem uma gama média fantástica também. As vozes aqui são extremamente naturais, os graves também muito extensos. Estamos a falar de uma coluna que, com medições internas, vai desde os 32 Hz aos 25.000 kHz, aos 25 kHz, aliás, mas é uma coluna que no seu todo é extremamente uniforme. Sobre a parte frontal das colunas, normalmente o que existe é a coluna que está aqui apresentada. Podem olhar para estas, uma está com uma grelha e a outra sem a grelha. Existem vários tipos de situações em que vários fabricantes adotam várias medidas. Há pessoas em casa que gostam de ter a coluna sem a grelha, há pessoas que gostam de ter com a grelha posta. E existem aqueles clientes mais puristas que sabem que sem a grelha conseguem ter uma melhor percepção porque não querem nenhuma obstrução frente aos drivers. E então a Audio Solution aqui desenhou um outro modo de abordar essa situação. O front baffle desta coluna, portanto, estão aqui a ver com a grelha posta. Esta grelha não é para sobrepor aqui, se verem, portanto o acabamento é perfeito, não tem qualquer tipo de entradas para sobrepor uma grelha, portanto ela é toda faceada, de modo a que a dispersão frontal do front baffle seja uniforme e beneficie toda a curvatura natural da caixa para fazer uma uniformização com o basso reflexo traseiro. Basso reflexo traseiro nesta coluna que não necessita obrigatoriamente estar muito distante da parede. É uma das coisas também muito importantes, que é a colocação das colunas na sala, que muitas vezes algumas colunas têm um basso reflexo e que dependem muito do modo como esse basso reflexo está estruturado e em termos de frequência para poderem funcionar de acordo com aquilo que o construtor exemplifica no seu catálogo de especificações. Este porto traseiro é quase como um pórtico de descompressão interno da primeira caixa, portanto não necessita, para as frequências que estão aqui a ser indicadas nas especificações deste produto, não necessita em grosso modo
de um reforço traseiro ou beneficiar muito aquele porte traseiro que aqui se apresenta. Portanto, a coluna não necessita de estar muito afastada da parede, que às vezes é um dos handicaps e que alguns clientes deixam de comprar um produto com base reflexo traseiro por causa disso. Portanto, não é o caso desta, e a colocação na sala é muito simples. Voltando, portanto, aqui à parte frontal. Portanto, o que é que a Audio Solution fez? Para quem prefere ter o produto na sua sala sempre com a grelha, portanto, esta parte frontal sai, ok? E coloca então a grelha. A grelha não é uma grelha apenas de pano, e vou tirar aqui só para tentar exemplificar um pouco melhor. Porque uma das coisas, portanto, isto é um elemento sólido em que está a grelha de pano, mas toda a maneira como isto está acoplado e desenhado para funcionar juntamente com os drivers, portanto, a própria grelha faz parte da unidade de dispersão do front baffle, ou seja, esta grelha não é apenas uma questão de proteção contra o pó, mas funciona efetivamente como um front baffle no modo como ela foi desenvolvida para a dispersão da informação sonora. O que faz com que, com ou sem, em termos de resultado acústico, é efetivamente igual. Portanto, nós até já tentamos, e aqui no nosso showroom, uma com a grelha e outra sem a grelha, depois trocamos, e não sentimos variações de relevo. Portanto, é uma coluna que pode estar a funcionar tanto com ou sem, portanto fica à vossa consideração. Fica aqui então o convite, leiam um pouco mais sobre a Audio Solution, porque é uma coluna que efetivamente é uma real porta de entrada para o segmento high-end, e irão adorar com certeza tudo aquilo que ela tem para oferecer. A linha Figaro ainda tem, isto é a AM, portanto existe a B, que é uma coluna monitor, que também com especificações fantásticas. Aliás, a Audio Solution nas especificações, dentro de um price tag, agarrem num price tag qualquer, portanto, quer uma coluna até 5.000 euros, até 3.000 euros, até 7.000 euros, até 10.000, até 20, até 30, até 50, 60, 100 mil euros, vão ao catálogo da Audio Solution na nossa página da Audio Art, olhem para as especificações do produto e comparem com tudo aquilo que está neste momento a ser oferecido dentro desse price tag com outras marcas, e irão se aperceber efetivamente aquilo que eu estou a dizer. Isto é uma coluna com 41 kg, fruto da sua caixa, do seu desenvolvimento, portanto é uma coluna extremamente maciça, bem construída. Nós temos stock da Audio Solution, caso queira alguma coisa específica que nós não tenhamos em stock, enviamos o produto diretamente da fábrica para a sua casa sem qualquer custo. Se tiverem alguma dúvida, não hesitem em nos contactar, estamos aqui para vos atender e esclarecer todas as vossas dúvidas. Se gostaram deste vídeo, deem um like por favor, sempre uma maneira de nos motivarem, e se tiverem alguma dúvida, não se esqueçam, usem os nossos contactos. Até à próxima.